Queridos amigos e irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Valmir, da Igreja Batista em Muqui. Quero lhes convidar a, durante alguns minutinhos, estarmos refletindo na palavra do Senhor. No texto de Tiago, capítulo 1, versos 21 a 25, onde nós somos orientados a muito mais do que ouvintes, sermos praticantes da palavra. Assim lemos no texto: pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Meus queridos, essas palavras nos levam a crer que lá nos dias de Tiago havia alguns cristãos que tinham aprendido a ouvir a palavra sem realmente dar-lhe a devida atenção. Infelizmente, esse parece ser um problema também dos nossos dias. Muitos de nós não conhecemos a palavra, não a estudamos em casa e nem participamos dos cultos onde o estudo é voltado para a edificação dos crentes. Não estamos de forma alguma corretos com esse comportamento, ao contrário, nós estamos errados, nós estamos sendo negligentes quanto à busca por conhecimento da vontade de Deus através da sua palavra ou conhecimento revelado na sua palavra. Mas, por outro lado, há aqueles que conhecem, mas não praticam. E estes estão igualmente errados, e é a eles a quem Tiago se dirige no texto quando diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Meus queridos, a prática da palavra é extremamente importante, porque não se trata de palavra de homem, mas palavra de Deus. E nela própria nós aprendemos algumas coisas, como por exemplo, ela é o meio de regeneração, ela é o nosso meio de regeneração. O próprio Tiago, escrevendo no capítulo 1, no verso 18, ele vai dizer assim: olha, segundo a vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Preste bastante atenção. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ora, nós sabemos que é o Espírito de Deus quem opera a obra da regeneração. Entretanto, o Espírito de Deus não faz isso em separado da palavra. Ele usa a palavra. Nós aprendemos também que a palavra de Deus, ela reflete as nossas imperfeições. Nós devemos dar atenção a ela, porque ela reflete as nossas imperfeições. Alguém disse muito acertadamente que a Bíblia é o espelho da alma. Então nós não podemos olhá-la descuidadamente, da mesma forma que um homem se olha no espelho sem prestar muita atenção, logo se esquecendo de como era a sua aparência. Mas em que sentido a palavra reflete as nossas imperfeições? Ora, da seguinte maneira: quando nós olhamos para ela e vemos o Filho de Deus em sua perfeição e encontramos o ensinamento de que nós devemos nos deixar moldar pelo Espírito de Deus segundo esta mesma imagem, a imagem do Filho de Deus, e descobrimos que nós não estamos fazendo isso. Assim, então, a palavra está refletindo as nossas imperfeições. Mas essa palavra
também é o guia ético para a vida cristã. Tiago 1:25, o último verso que nós lemos aí inicialmente, diz que aquele que considera atentamente, essa expressão considerar atentamente significa se inclinar para fim de ver melhor, a fim de inspecionar. Então, aquele que inspeciona, aquele que se inclina sobre a palavra e nela persevera, continua Tiago, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, isto é, aquele que faz da prática da palavra o seu modo de viver, esse será bem-aventurado no que realizar. Aquele que tem a palavra de Deus como o guia ético para a sua vida cristã, esse será bem-aventurado no que realizar. O que nos diz o Salmo 1 sobre o varão bem-aventurado? Ora, o varão bem-aventurado do Salmo 1 diz lá que ele é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas por que ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores? Porque ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse termo medita na linguagem original tem uma força muito maior do que nós conseguimos captar na nossa língua portuguesa, porque significa não simplesmente pensar na palavra, mas pensar deixando interiorizar a palavra, deixando que os seus pensamentos e a sua conduta sejam modificados, sejam moldados pela palavra. Então é meditar com a intenção de praticar. E por isso ele é como uma árvore plantada junto a fontes de água, ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz prosperará ou será bem sucedido. Por quê? Porque ele fez da palavra o guia ético para a sua vida. Ainda nós aprendemos que a palavra será o padrão de julgamento. Em João 12:48 nós encontramos Jesus dizendo assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Ouviu, não praticou, será julgado pela própria palavra que ouviu. E aqueles que arrogavam seguir toda a lei de Moisés, Jesus disse assim: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é o Moisés, próprio Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então Jesus estava dizendo e eles diziam que criam e cumpriam, seguiam toda a lei de Moisés, mas não seguiam de fato, porque se seguissem, creriam em Jesus, porque Moisés falou a respeito de Jesus. Quantos há, meus amados, que dizem ter a Bíblia como livro sagrado, ou como nós batistas gostamos de dizer, a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Quantos de nós dizemos isso, mas não agimos segundo aquilo que está escrito na Bíblia? Dizer é muito bonito, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e de conduta, de fé e prática, mas quando estamos lá fora, quando estamos vivendo a nossa vida, a nossa conduta não é lá muito segundo essa palavra. Com o passar do tempo, meus irmãos e amigos, infelizmente, nós temos percebido que a palavra de Deus vem perdendo a importância nas nossas vidas, nas vidas dos servos de Deus. Nós percebemos isso ao ver que nós já não suportamos mais. Por exemplo, durante 1 hora, 45 minutos, 1 hora lá nas nossas casas,
fazer uma leitura refletida da palavra ou em algum local de culto ouvir a exposição da palavra de Deus, já não suportamos mais, não queremos mais. Percebemos também ao ver que muitos de nós não seguimos mais a palavra, até dizemos que seguimos, mas a nossa prática revela o contrário, mostra o contrário. Então parece que a palavra de Deus tem perdido a importância nas nossas vidas, mas nós temos que repreender isso em nome de Jesus. Não podemos deixar que isso aconteça, que isso continue acontecendo. Nós precisamos ser praticantes, muito mais do que ouvintes. Nós precisamos ser praticantes da palavra. Que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Que o Espírito de Deus trabalhe no nosso coração, transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, nos faça verdadeiros praticantes da palavra de Deus para a honra e glória do nome do Senhor e para que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos bem-aventurados, conforme é o varão que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.